Olá pessoal, tudo bom? Bem, quando a gente faz uma mistura, não necessariamente ocorre uma reação química. Em uma mistura, as substâncias presentes continuam na mesma, sem ter transformação. Então com isso a gente consegue separar novamente essas substâncias. Aqui eu vou mostrar para vocês a separação de misturas heterogêneas, ou seja, mais de uma fase. A primeira que tem é a catação, que é usada sólido mais sólido. Na catação, você sempre tem a utilização de uma pinça, que no caso, o exemplo clássico, é a mão, onde você, com ela, você retira aquilo que interessa ou que não interessa. Aqui tem um exemplo de escolher o feijão. Com a pinça, sua mão, você retira o quê? Retira a sujeira do feijão, ou seja, você está separando misturas. Outro exemplo para catação são os catadores de lixo que fuçam o lixo para catar aquilo que interessa para eles. Então há uma utilização de pinça. Tem a peneiração, que no nosso dia a dia a gente usa muito para sólido mais líquido em casa, mas o correto é sólido para sólido, peneiração ou tamização. Na peneiração, partículas maiores ficam retidas na peneira e partículas menores, granulação menores, passam por ela. O exemplo clássico é areia com pedra, onde o pedreiro utiliza para fazer massa fina. Outro exemplo de separação é a filtração. A filtração a gente usa sólido mais líquido e sólido mais gás. No sólido mais líquido, o exemplo clássico é fazer o café, onde o sólido é retido no filtro, no papel melita, no coador, e o líquido, ou seja, o filtrado, é passado por ele. Outro exemplo de sólido mais gás é o aspirador de pó, onde toda a sujeira fica retida na sacola de filtro dentro do aspirador e o gás, no caso o ar, passa por ele. Também temos o filtro de ar-condicionado. Agora uma atenção maior aqui na filtração. Quando falar do café, ocorre primeiro, ao fazer café, a gente chama de extração. Então se no exercício tiver assim, o que acontece ao fazer café? Se tiver a palavra extração, você vai nela primeiro, para depois na filtração. O que é extração? Na extração ocorre a retirada da essência do vegetal, a essência da cafeína, a essência do chá, ela é retirada com água quente e depois é filtrada. Bem, tem outro exemplo de separação chamado decantação, que pode ser usada esse termo para sólido mais líquido e líquido mais líquido. Ou também pode ser separado, decantação, líquido mais líquido, sedimentação, sólido mais líquido. Aí vai depender do exercício. O que é a decantação? Decantação ocorre por diferença de densidade. Por diferença de densidade, lembrando bem a grosso modo que densidade, quanto mais denso, mais pesado fica, ou seja, vai para o fundo, você separa o quê? Líquido mais líquido, sólido mais sólido. No caso aqui a gente tem o funil de bromo, ou chamado também funil de decantação. É interessante guardar esse desenho aqui, onde você coloca lá o líquido mais líquido, o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica em cima após um repouso. Você abre a torneira aqui e retira o que? A substância mais densa, no caso, o exemplo nosso é a água. Bem, a filtração muitas vezes ela é demorada. Então, se ela é demorada, a gente usa a filtração a vácuo para acelerar a filtração. Qual a função da filtração a vácuo? Acelerar a filtração. É isso que você tem que guardar sobre a filtração a vácuo. Outra coisa importante é guardar a vidraria utilizada, a aparelhagem utilizada. No caso aqui temos o funil de Buchner, que é um filtro de porcelana, e temos o Kitasato. A filtração a vácuo, por diferença de pressão, que vai acontecer, onde tiver maior pressão vai empurrar para menor pressão, então isso força com que a filtração seja mais rápida. Você coloca aqui a mistura e a pressão vai empurrar o quê? O líquido pelo filtro, forçando a passagem rápida dele. Bem, a decantação também é demorada. Então, como ela é demorada, a gente usa o quê? A centrifugação. Qual a função da centrifugação? Acelerar a decantação. O centrifugador é um aparelho que fica girando. O que acontece? Ele gira e
a aceleração centrípeta empurra o material, quer empurrar para fora. Então você começa a separar o mais denso do menos denso. O exemplo clássico disso é separar as partes do sangue. Não sei se vocês sabem, o sangue é uma mistura heterogênea. Então você coloca na centrífuga e ao girar ele separa as duas fases do sangue. Por diferença de densidade também, a gente também pode usar a levigação. A levigação, um líquido leva um menos denso. O exemplo clássico, eu tenho aqui areia mais ouro e jogo mercúrio nessa mistura. O mercúrio vai dissolver o ouro, então agora eu tenho uma mistura de areia e mercúrio. O mercúrio é muito denso, a densidade dele é 13 vezes mais que a água, e começa a girar esse prato aqui. O que vai acontecer? A água vai começar a girar e vai levar a areia para fora, ficando aqui dentro somente o mercúrio. Daí eu esquento o mercúrio sai e fica somente o ouro, a levigação. Outro exemplo, também trabalhando com densidade, é o que? É a flotação. Só que a flotação é interessante, ela tem dois sólidos, sólido mais sólido, tá? E daí eu faço o que? Eu coloco um líquido intermediário, de densidade intermediária. Então, vamos falar que aqui é 1,2, aqui é 1,5, então eu coloco o que? 1,3 aqui, uma densidade 1,3. O que vai acontecer? Ela vai ficar entre o mais denso e o menos denso. O exemplo clássico é a água. Você joga a água numa mistura de areia e serragem, pó de madeira, né? O que vai acontecer? A água vai ocupar o espaço intermediário entre essas duas substâncias. Na ventilação, você também trabalha com substâncias mais densa e menos densa. Só que a ventilação, quem vai separar é uma corrente de ar. O exemplo que está aqui, a pessoa está jogando a semente para o alto e o vento está levando as partículas menores e menos densa e deixando as maiores e mais densas aqui. Outro exemplo é você separar o que? O arroz e a casca. Quando você pega, não sei se você sabe, o arroz tem casca e você tenta soltar um pouquinho esse arroz através do impacto e passa uma corrente de vento, de ar no caso. O que vai acontecer? O vento vai levar a casca, que é menos densa, deixando o arroz. Outro exemplo clássico é você fazer paçoca, amendoim. Você vai fazer o que? Você vai utilizar o amendoim tem casca. Você torra o amendoim, você esfrega o amendoim, a casca fica solta e você começa a soprar. A casca é levada e fica o amendoim. Bem, temos a sublimação. Na sublimação, não sei se vocês lembram, sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Não tem fase líquida. Quem faz sublimação? O gás carbônico, que é o gelo seco, o iodo, naftalina, cânfora, granizo. Na sublimação, a gente tem uma mistura, por exemplo, de iodo e areia. O iodo é muito fininho, o pozinho. Imagina misturar na areia. Você começa a aquecer, o iodo vai passar do estado sólido para o estado gasoso. Chegando aqui em cima, ele vai resfriar e vai cair em forma de sólido de novo, em cima da areia. Ou seja, você separou, formou duas camadas de mistura.